de maneira alguma eu te deixarei, jamais eu te abandonarei. Meus amados, se existe uma verdade na palavra de Deus, é que Deus, Ele nunca nos deixa. Se o relacionamento foi quebrado, sempre somos nós que deixamos a Deus. Porque Deus, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Nós lemos o texto aqui que Jesus falou: e eu estarei convosco todos os dias. Então Deus está sempre conosco, meus amados. Amém? Você pode estar passando por um período de tribulações, você pode estar passando por períodos difíceis na sua vida, mas nunca duvide de que Deus está sempre com você. Mesmo que você esteja em vales de sombra e de morte, mesmo que você esteja passando por desertos, mesmo que você esteja passando por sofrimentos intensos, o Senhor está com você. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Declare isso. Declare com fé.
Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Declare a última vez com confiança. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Aleluia, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. O Senhor sempre nos acolhe. O Senhor nunca nos deixa. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor sempre estará conosco. Te adoramos, Senhor, e te exaltamos. Amém. Podemos assentar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Todos encontraram? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento.
eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquitou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Meus amados, na história da humanidade, em algumas mitologias, em alguns contos de fadas, sempre é relatado a história de um herói imperfeito que é aceito de volta e retorna ao que já era seu. Nós gostamos desse tipo de história, da história de heróis. Dentre os filmes de maior sucesso, sempre tem um super-herói envolvido. Para vocês terem uma ideia, hoje, os filmes de maiores bilheterias são aqueles filmes que retratam os heróis. Homem de Ferro, Superman, Homem-Aranha, Thor, Os Vingadores, e por aí vai. E sempre, meus amados, prestem atenção nos enredos. Sempre acontece do herói ser imperfeito e depois de passar por algumas dificuldades, ele é aceito de volta e ele retoma aquilo que já era seu. Mas, meus amados, reconciliação e redenção não é coisa de super-herói. Não é coisa de cinema. É coisa de Deus para todos nós. Esta é a história de um filho que volta para casa, do erro que é perdoado, do amor de um pai pelo seu filho e de um rei pelo seu povo. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite a palavra que tem por título Lições de uma História de Reconciliação. Então guardem bem essa introdução que eu fiz com vocês aí a respeito dos super-heróis. Provavelmente a maioria de vocês devem ter assistido aqui o Thor, o Homem de Ferro. Então tem o problema da reconciliação do Homem de Ferro com o seu pai, de Thor de ser rejeitado pelo seu povo depois de ser aceito de volta, e por aí vai. Então sempre as histórias retratadas, meus amados, são as histórias de alguém que é imperfeito, de um herói que aceita e retoma aquilo que já era seu. Mas, meus queridos, por que nós nos identificamos tanto com histórias como essa? Sabe por quê? Porque nós também nos sentimos culpados e nós sabemos que nós erramos. Nós nos identificamos com histórias como essas também, porque nós sabemos que nós sofreremos com as consequências das escolhas erradas que fazemos. Toda escolha errada tem uma consequência. Na verdade, toda escolha tem uma consequência. Aí, dependendo se ela é certa ou errada, você terá consequências boas ou você terá consequências más das suas escolhas. Nós nos identificamos com essas histórias de super-heróis também, meus amados, por quê? Porque nós buscamos e esperamos a restauração. Nós estamos querendo encontrar a restauração para as coisas que nós fizemos de errado, para os nossos equívocos. E nós nos identificamos com histórias como essa, por quê? Porque no fundo, todos nós queremos vencer como super-heróis. Agora, retratando o texto de Jonas, qual é a identificação com Jonas? Uma razão, meus amados, que torna a história de Jonas tão importante e atual para fortalecer a nossa caminhada na fé é
que Jonas não é um herói muito elevado e distante, com quem nós não possamos nos identificar. Na verdade, Jonas não fez nada de extraordinário. Em vez de ser tratado como herói, alguém a ser admirado, nós descobrimos em Jonas um companheiro da nossa própria incapacidade. Jonas, na verdade, é alguém que está no nosso nível. Mesmo quando ele consegue acertar alguma coisa, que é pregar finalmente em Nínive, Jonas ainda erra. Por quê? Porque ele fica furioso com Deus. Porque como ele pode ir pregar para um povo tão violento, tão sanguinário, um povo tão monstruoso como o povo de Nínive? E ele fica furioso com Deus. Como que Deus pode amar um povo tão horrível como aquele? Para os irmãos terem uma ideia, a cidade de Nínive, os ninivitas eram tão sanguinários, meus amados, que na entrada da cidade de Nínive, em frente às muralhas da cidade de Nínive, haviam vários totens que eram confeccionados com a cabeça de todos os povos que eles conquistavam. Eles iam para a guerra, dominavam os povos, matavam todos, decapitavam todos eles, pegavam o crânio deles e levavam até Nínive, e lá eles faziam na entrada de Nínive vários totens com crânios humanos. Foi para esse povo que Deus falou para Jonas ir pregar. E Jonas não queria pregar para esse povo, porque na visão de Jonas esse povo merecia a morte. Esse povo não merecia encontrar salvação, esse povo não merecia a graça de Deus, esse povo não merecia o perdão de Deus. Mas, meus amados, o tempo todo, Deus está trabalhando na incapacidade de Jonas, e apesar dela, atingindo os seus propósitos nele. A maioria de nós, meus amados, precisa de um ou dois amigos bíblicos parecidos com Jonas. Por quê? Porque com Jonas nós nos identificamos. Jonas é um retrato de quem nós somos. Se existe um personagem na Bíblia que a maioria de nós se identifica sem problema nenhum, esse personagem se chama Jonas. Agora, meus amados, quando nós olhamos para a história de Jonas, quando nós olhamos para a história dos super-heróis, e quando nós olhamos para a nossa própria história, nós perguntamos: aonde que nós erramos? Aonde foi que aconteceu essa separação? Com base aqui na nossa identificação com Jonas, meus amados, em primeiro lugar, nós vemos por causa do nosso senso de justiça ser contaminado. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a maioria de nós, temos o nosso senso de justiça contaminado, quanto às outras pessoas e quanto a nós mesmos. O senso de justiça que nós usamos para as pessoas é um. O senso de justiça que nós usamos para nós mesmos é outro. Nós exigimos das pessoas algo que nós não conseguimos ser. Jonas estava exigindo algo de Nínive, como se ele fosse melhor do que aquele povo. Mas ele era tão igual, se não pior do que os ninivitas. Porque os ninivitas eram daquela maneira porque não conheciam a Deus. E Jonas, mesmo conhecendo a Deus, tinha um senso de justiça totalmente contaminado. Jonas acreditava que os assírios não eram dignos de misericórdia. Eles deveriam morrer. Foi aí que ele errou. Foi aí que aconteceu a separação dele. E aí também, meus amados, onde nós erramos.
É aí onde nós começamos a nos separar de Deus. Quando nós permitimos que o nosso senso de justiça seja contaminado. Salomão fala lá em Provérbios que 2 pesos e 2 medidas, um e outro, são abomináveis ao Senhor. Ou seja, meus amados, o nosso senso de justiça tem que ser um só, para com as pessoas e para conosco mesmo. Uma outra coisa, meus amados, que fala que Jonas errou e se separou de Deus, e fala onde nós erramos também nos separamos de Deus. É quando nós permitimos entrar em nossos corações a vaidade e o egoísmo. Achar que a nossa vida, ela é somente para os nossos próprios interesses. É nós acharmos que a nossa vida tem a ver apenas com nós mesmos. Jonas não achava que a vida dele tinha alguma coisa a ver com os ninivitas. Tanto é que Deus mandou ele ir para Nínive, ele pegou um navio para ir para o lado contrário. Então, meus amados, isso aqui fala do coração de um profeta e fala do coração de todos nós. Quando começamos a achar que nós somos tão vaidosos e que Deus nos ama mais do que os outros, que Deus gosta mais da gente do que gosta das outras pessoas, que Deus prefere mais a nossa igreja do que as outras igrejas, que Deus prefere mais os meus amigos do que os amigos do meu irmão. Isso é vaidade e egoísmo. Jonas se deixou contaminar por isso, e nós estamos nos deixando contaminar também pela vaidade e o egoísmo. Achando que somos os melhores, que somos os mais santos, que somos os mais justos, que somos os mais conhecedores da palavra de Deus. Nos tornamos egoístas, meus amados. Assim como Jonas, que na verdade ele achava que ele era melhor que os ninivitas. E Deus mostrou para ele que ele era tão igual ou pior do que os ninivitas. Cuidado, meus amados. Cuidado, meu irmão e minha irmã, em não pensar que a sua vida deve ser vivida apenas para os seus próprios interesses. Não pense, meu irmão e minha irmã, que a sua vida é só sobre você mesmo. Se você encontrou Jesus, se você é um discípulo de Jesus, se você é um servo de Jesus, você deve tratar seriamente com a vaidade e o egoísmo na sua vida. Porque a sua vida hoje não tem a ver somente com você. Tem a ver com esse mundo que Deus quer salvar. Tem a ver com pessoas que carecem da misericórdia de Deus, tanto quanto você, tanto quanto eu. Um outro lugar onde Jonas errou e aconteceu a separação, que é um lugar onde também nós erramos e acontece a nossa separação de Deus, é quando, meus amados, fala dos nossos desejos. Entregar-nos aos desejos que nos assediam. Acreditar que a vida é apenas satisfação pessoal. Acreditar que a vida só é vivida quando eu estou buscando satisfazer os meus próprios prazeres. Quando eu estou buscando apenas satisfazer a minha carne, o meu ego. Aonde eu vivo a minha vida e eu empenho a minha vida apenas para a satisfação daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero. Davi fala no Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Muitos de nós, meus amados, estamos pensando que nós podemos satisfazer os desejos do nosso coração. E nós vamos nos frustrar, porque no fim das contas, quando você atingir o desejo desejado, você vai perceber que um vazio muito grande tomará conta da sua alma. E você procurará um outro desejo, e acontecerá a mesma coisa, porque o desejo da alma humana só pode ser completamente satisfeito
em Cristo Jesus. Jesus falou: quem tem sede, venha a mim e beba. Amém? Meu querido, você está indo beber em qual fonte? Você está se entregando a quais tipos de desejo? Eu quero dizer para você, meu querido, a mesma coisa que Deus disse para Jonas lá. Não pense que a sua vida é para ser vivida apenas para a satisfação dos seus desejos. Se você é um filho de Deus, se você é um servo do Senhor, você deve viver a sua vida acima de todas as coisas para satisfazer a vontade de Deus. E satisfazendo a vontade de Deus, Deus satisfará os desejos do seu coração. Amém? Aonde Jonas errou e se separou de Deus, e aonde nós erramos e nos separamos de Deus também, meus amados, é quando nós permitimos que o engano espiritual tome conta de nossas vidas. Vamos falar juntos: engano espiritual. Meu irmão, cuidado com isso. Você pode estar enganado na sua vida cristã. Você pode estar tremendamente equivocado na maneira como você está vivendo a sua vida cristã. Por quê? Porque você permitiu que o engano espiritual entrasse na sua mente, no seu espírito, no seu coração. E hoje você é incapaz de perceber a pessoa de Jesus nos detalhes da sua vida. Você não consegue mais perceber, meu querido, que quem deve, em primeiro lugar, fazer parte dos planos da sua vida é Jesus. E se você não está fazendo de Jesus a parte principal dos planos de sua vida, das suas ambições, se você não consegue mais perceber a direção de Jesus, a voz de Jesus, para o que você deve e para o que você não deve fazer, então você foi tomado por um engano espiritual na sua vida, à semelhança de Jonas. Deus manda ir para um lado e ele vai para o outro. Deus manda ele pregar e ele quer amaldiçoar. Deus manda ele se entregar e ele quer fugir. Deus pede para ele se render e ele não se entrega, ele é duro, ele é egoísta. Ele não pensa nas pessoas. A palavra do Senhor veio a Jonas: vá depressa a Nínive. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e foi para Tarsis. Deus te apressa: Jonas, eu preciso agora. Aquele povo está perecendo, vai agora. Vai depressa para lá. Diz que Jonas depressa fugiu. Correu. Quais são as consequências dos nossos erros e dessa separação? Porque todo erro e toda separação tem uma consequência. Ninguém escapa das consequências. Então, quais são as consequências, meus amados, dos erros de Jonas, dos nossos erros, da separação de Jonas e das separações que nós fazemos em relação a Deus? Em primeiro lugar, perda do propósito da vida. Você passa a sentir-se perdido, profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente. Você acaba sentindo-se perdido dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, nos esforços para continuar vivendo e cumprindo os compromissos diários. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós somos tomados por essa perda de propósito de vida, algo muito ruim já aconteceu com a gente. Erros já aconteceram. Nós já nos separamos do Senhor. Nosso senso de justiça já se perdeu.
A vaidade e o egoísmo tomaram conta de nós. Agora nós vivemos uma vida para a satisfação dos nossos desejos. Tudo que nós fazemos, todos os nossos esforços estão concentrados em nos satisfazer. Fomos tomados pelo engano espiritual, e quando nós somos tomados por isso, meus amados, perdemos o propósito da vida. A gente acorda, vai trabalhar, vai fazer as coisas, mas parece que nada tem sentido, nada tem propósito. Entramos em depressão espiritual, perdemos o encanto pela vida, o encanto pelas coisas. Nos perdemos também nas rotinas da vida, naquelas coisas que são corriqueiras. Para nós tudo perde sentido. E até, meus amados, compromissos pequenos, nós não conseguimos mais cumpri-los. Perda do propósito da vida. Outra coisa que acontece, assim como Jonas perdeu o propósito da vida dele, fugiu. Não tem propósito para a minha vida. Aí ele pega, vai lá e prega, amaldiçoa, vai lá e senta embaixo de uma boboreira. E a palavra de Deus diz que o sol bate na boboreira e seca a boboreira. E segundo a história dos hebreus contada por Joséfo, Jonas era calvo. E aí o sol bateu na cabeça dele e ele começou a murmurar contra Deus. Se não bastasse eu ter que pregar para esse povo maldito, ainda agora essa planta acaba se secando e esse sol bate na minha cabeça que eu não aguento esse calor. Aí Deus fala para Jonas assim: ô Jonas, que ira é essa? Quer dizer, você está reclamando porque uma planta morreu? E você não tem misericórdia de 100.000 ninivitas que não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Meus amados, perde o propósito da vida e o que acontece? A semelhança de Jonas, nós partimos para um isolamento emocional. Mesmo perto das pessoas, a gente se sente sozinho. A gente se junta com as pessoas, mas parece que estamos sós. Nos juntamos com vários irmãos aqui nos cultos de domingo, mas vivemos como se estivéssemos sós. Por quê? Meu amado, isso é um isolamento emocional que é fruto de uma cadeia de erros e fracassos que nós estamos cometendo e que vão nos levando a cada dia mais para abismos mais profundos. Primeiro perdemos o propósito da vida. Vamos lá, se der para fazer faz, se não der não faz, estamos vivendo. Depois vem o isolamento emocional. Ou seja, mesmo vivendo perto de pessoas, nós vivemos como se nós estivéssemos solitários. Como se não tivéssemos amigos, como se não tivéssemos companheiros, como se não tivéssemos amizades. E o erro está em quem? Está nos ninivitas ou está em Jonas? O erro está nas pessoas ou está em nós? Ou está em mim? Quem é que está se isolando emocionalmente? A outra consequência, meus amados, é a perda da identidade. Perdemos o nosso nome, a nossa filiação, nossa nacionalidade espiritual. Jonas já não sabia mais quem ele era. As pessoas perguntaram para ele: quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é o seu povo? Quem é você? Ele era um ali naquele navio. Alguém sem identidade, sem povo, sem ocupação. Ele não teve coragem de falar para as pessoas: eu sou um profeta. Meus amados,
Uma outra consequência dos nossos erros e da nossa separação é o vazio. Somos tomados por um vazio. Nada mais nos satisfaz. Aquelas coisas que antes tanto gostávamos, aquelas coisas antes que nós fazíamos com prazer, aquelas coisas antes que nós fazíamos com alegria, de repente se tornam coisas vazias. E parece que a nossa alma fica oca, sem sentido, isolados, sem identidade, vazios existencialmente falando. Nada mais satisfaz. E nesses momentos, meus amados, são os momentos que nós cometemos as maiores besteiras de nossas vidas. Quando tudo perde o sentido. Quando pensamos ou achamos que todos nos deixaram e nos isolamos emocionalmente. Quando perdemos a nossa própria identidade, nós já nem sabemos mais quem nós somos. Um vazio toma conta do nosso ser. E são nesses momentos que cometemos as maiores besteiras, que fazemos as coisas mais erradas de nossas vidas, quando nós estamos vazios. Uma outra consequência, meus amados, é que nós, além de causar grandes problemas a nós mesmos, nós causamos problemas às pessoas. Jonas foi o motivo do naufrágio. Aquela tempestade era por causa de Jonas. Aquele desespero daqueles tripulantes do navio eram todos por causa de Jonas. Ou seja, Jonas não somente estava fazendo mal a si mesmo, como também estava causando problema a todos aqueles que estavam à sua volta. Assim somos nós também. Quando erramos, perdemos propósito de vida, nos isolamos emocionalmente, perdemos nossa identidade, somos tomados por um vazio. Nós passamos então a causar problemas às pessoas que estão à nossa volta também. Tornamos a vida das pessoas problemáticas, tornamos a vida das pessoas um inferno. Estamos naufragando, estamos afundando e queremos levar gente com a gente também. Queremos virar o barco dos outros também, nosso barco está virando. Nós estamos naufragando e nós queremos arrastar outros também junto com a gente. E uma sexta consequência é que nós somos roubados, enganados e maltratados. Jonas sofre no navio e sofre na barriga do peixe. Sofre duas vezes. É roubado, é maltratado. Mas tudo por causa das suas escolhas. Tudo por causa das suas decisões. Essas são as consequências da separação. Agora, qual é o caminho da reconciliação? Como reconciliar aquilo que está separado? Abram as suas Bíblias em Jonas capítulo 3. O que nós devemos fazer, meus amados? Qual é o caminho para nós reconciliarmos diante de tudo isso aqui que nós ouvimos? Primeiro, meus amados, o caminho da reconciliação é pensar em Deus. Vamos falar juntos, pensar em Deus. Em Jonas 1,7 está escrito assim: quando minha vida estava por um fio, eu me lembrei do Eterno. Meus amados, o primeiro passo em direção a Deus deve ser a lembrança. Vamos falar juntos, lembrança.
Meu querido, se você errou, se você fracassou, se você se separou de Deus, se você perdeu o propósito de vida, se você está isolado emocionalmente, se você perdeu a sua identidade, se você está vazio, se você se tornou um causador de problemas às pessoas que estão à sua volta, se você tem sido roubado, enganado e maltratado, lembre-se de Deus. Pense em Deus e lembre-se de Deus. Pare intencional e frequentemente para lembrar-se que existe um Deus amoroso, poderoso e fiel que se importa com você. Amém, meus amados? Amém. Então o primeiro passo em direção a Deus é a lembrança. Pense em Deus, lembre-se de Deus. Segundo caminho para a reconciliação, meus amados, falar com Deus. Vamos dizer juntos, falar com Deus. Jonas 1, versículo 7 diz assim: e a minha oração chegou ao seu santo templo. Meu querido, fale com Deus. Você precisa orar, você precisa clamar. Fale com Ele. Se você está vivo, ainda há tempo de perdão, de reconciliação, ainda há tempo de você retornar a Deus. Qual é a sua realidade? Do que você se envergonha? Como que você se sente depois que você erra, depois que você fracassa? Fale com Deus. Busque o perdão de Deus. Vá direto a Ele. Nenhum outro pode resolver a sua situação. Apenas Deus pode resolver a sua situação. Isaías 55, versículos 6 e 7 diz assim: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Qual é o segundo passo em direção a Deus? Oração. Vamos falar juntos, oração. Amém? Meus amados, se você pode falar com Deus, se não precisa de intermediário, de nenhum ritual, de nenhum sacrifício, então fale com Ele frequentemente sobre os seus problemas, seus desafios e suas alegrias. Terceiro caminho da reconciliação: colocar Deus acima de tudo em sua vida. Jonas não colocou Deus acima de tudo em sua vida. Muitos de nós não temos colocado Deus acima de tudo em nossa vida. Às vezes nós temos colocado a nossa profissão, às vezes nós temos colocado o marido, a esposa, os filhos, a família, nossos negócios acima de Deus. Cuidado, meu irmão. Não coloque nada acima de Deus em sua vida. Não vai valer a pena. Quem vai sair perdendo somos nós. Agora, se nós colocarmos Deus acima de tudo em nossas vidas, aí nós sairemos ganhando. Amém, meus queridos? Olha aqui Jonas capítulo 1, versículo 8 e 9. Aqueles que adoram a Deus forjado se afastam do único amor verdadeiro. Mas eu adoro a Ti, ó Eterno, e canto com gratidão. Essa é uma versão da Bíblia, a Mensagem. Então, qual é o terceiro passo em direção a Deus? A adoração. Vamos falar juntos, adoração. Meus amados, Deus Ele não é um acessório ou um adereço nosso. Deus, meus amados, não é um bibelô. Deus, meus amados, Ele é o Senhor. E por isso, se o recebemos em sua totalidade, se o reconhecemos como o centro de nossas vidas, e de todas as coisas que existem no mundo natural e espiritual, então nós estamos colocando Deus acima de tudo. Mas muitos de nós, meus amados, temos tratado Deus como se fosse um bibelô,
como se fosse um pendente nosso, que nós vamos a Ele só na hora que nós precisamos. Mas, meus amados, alguém que vive uma vida de adoração a Deus, é alguém que vive totalmente rendido a Deus, que coloca Deus acima de tudo e acima de todos em sua vida. Amém, igreja? Quarto caminho da reconciliação: direcionar a minha missão de vida para Deus. Qual é a missão da sua vida? Do que você tem feito missão para a sua vida? Se você tem feito, meu querido, a missão da sua vida, alguma coisa para os seus próprios interesses. Jesus disse lá em Marcos capítulo 8, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ser discípulo de Jesus, tem que fazer de Jesus a missão da sua vida. Qual é a missão da sua vida? Jonas capítulo 1, versículo 9 diz assim: oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente. Oferecer sacrifício a Deus e cumprir toda a vontade de Deus. Qual é o quarto passo então em direção a Deus, meus amados? Entrega. Vamos falar juntos. Entrega. O que liberta o homem da sua perda de sentido de viver é ter a Deus como alvo de todas as suas ações. Vou repetir. O que liberta o homem da sua perda de sentido de viver é ter a Deus como alvo de todas as suas ações. Isto é entender que a vida não é sobre mim mesmo, mas a vida é sobre Deus, porque tudo começa com Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive a minha vida, inclusive a sua vida, meu querido. Então, nós precisamos entender que a vida não é sobre nós mesmos. A vida é sobre Ele. A vida fala dEle. Dele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele disse: eu sou a vida. Quando se fala de vida, se fala sobre Ele. Quando se fala de missão, se fala de entrega. Meu querido, o que você tem dificuldade de entregar para Deus? O que impede você de render-se completamente a Deus? O que impede você de entregar-se totalmente a Deus? Eu vou responder para você. O que impede você de entregar-se totalmente para Deus é exatamente o Deus da sua vida. Aquilo que você escolheu para ser o teu Deus, é isso que te impede de entregar-se totalmente a Deus. Quinto caminho da reconciliação: reconhecer que só Jesus é capaz de promover a reconciliação. A salvação a ti pertence, ó Eterno. Jonas 1:9. E esse é o quinto passo em direção a Deus. Fé. Vamos falar juntos. Fé. O que nos coloca, meus amados, na condição de receber a reconciliação e a salvação é a fé. Quem se aproxima de Deus
precisa crer que Ele existe e que Ele é bom. A salvação foi ideia e obra de Deus. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que Ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Nós não somos protagonistas dessa história, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos fechar nossos olhos. Por que nós nos identificamos tanto com os filmes de super-heróis? Porque geralmente esses filmes falam de alguém imperfeito, que em um determinado momento é aceito de volta e retoma o que já era seu. Reconciliação e redenção não é coisa de super-herói, não é coisa de cinema, é coisa de Deus. Por que nós nos identificamos com histórias como essas? Porque nós também nos sentimos culpados, porque nós sabemos que nós erramos, porque nós sabemos que sofremos em consequência de nossas escolhas erradas, porque nós buscamos e esperamos a restauração, porque no fim de tudo nós também queremos vencer como heróis. Mas aí nós nos identificamos com Jonas e deixamos que o nosso senso de justiça se contamine. Às vezes permitimos que a vaidade e o egoísmo nos domine, nos controle. Nos isolamos emocionalmente. Perdemos a identidade. E aí somos tomados por um vazio, nada mais nos satisfaz. Causamos problemas a nós e às pessoas que estão à nossa volta. Somos roubados, enganados e maltratados. Mas Deus tem um caminho de reconciliação para cada um de nós. Ele quer que você se lembre dele. Lembre-se que Ele é amoroso e fiel e que Ele se importa com a sua vida. Ore ao Senhor, fale com Deus. Coloque Deus acima de tudo em sua vida. Faça de Deus o centro da sua vida. Direcione a missão da sua vida para Deus. Se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor. O que liberta o homem da sua perda de sentido de viver é ter a Deus como alvo de todas as suas ações. Nós precisamos entender, meus amados, que a vida não é sobre mim mesmo, não é sobre você mesmo, não é sobre nós mesmos. A vida é sobre Deus. Nele começam todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então entregue-se ao Senhor, entregue seu coração a Deus. Faça isso com fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Gostaria de perguntar se alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo e ouviu nesta noite a pregação do Evangelho de Jesus, ouviu a história de Jonas, uma história, uma lição de reconciliação, e você gostaria de entregar a sua vida, o seu coração a Jesus Cristo nesta noite, faça um sinal com a sua mão. Nós vamos orar com você onde você estiver. Amém? Alguém nessa noite gostaria de entregar o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele possa escrever uma nova história em você, para que Ele possa refazer a sua vida,
para que Ele possa te dar uma nova vida, uma vida plena, uma vida abundante. Alguém gostaria de entregar o seu coração a Jesus Cristo nessa noite? Alguém gostaria de render-se ao Senhor nesta noite? Tomar uma decisão: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Que o Senhor tome meu coração, que o Senhor perdoe meus pecados, que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Amém. Nós temos um jovem aqui na frente. Amém. Por favor, alguém se aproxima dele aqui. Amém. Presbítero Cristiano, aqui na frente. Terceira fila. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Seu coração a Jesus? Amém? Deus está te dando uma maravilhosa oportunidade de você receber a vida, de você ter a vida. Amém? Não há mais ninguém? Amém? Todos os irmãos fechem seus olhos. Talvez você tenha uma história também de fracassos, de separações. Talvez você tenha deixado a vaidade e o egoísmo tomar conta da sua vida. Coloque a sua mão no seu coração agora. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus, a semelhança de Jonas, muitas vezes nós erramos, Senhor. Nós nos confundimos, ó Deus querido, e vivemos uma vida errante, uma vida separada do Senhor. Mas nesse momento nós pedimos, ó Senhor, a Tua graça sobre a Tua igreja, sobre nossas vidas. Que o Senhor nos perdoe, ó Deus amado, as nossas incoerências, as nossas fugas, Senhor. Remove do nosso coração toda a vaidade, todo o egoísmo, Senhor. Remove do nosso espírito todo engano espiritual, ó Deus amado. Ó Deus amado, e nos reconcilia contigo, Senhor amado. A semelhança de Jonas, que nós possamos nos voltar para Ti, ó Deus amado. Lembrando-se do Senhor, orando ao Senhor, adorando ao Senhor, nos entregando totalmente ao Senhor e dando passo de fé em direção ao Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Amém. Fala: Deus te ama e Deus tem um propósito com a sua vida, meu querido. Lindo Senhor, mestre oleiro, eu sei que tens a minha vida em Tuas mãos, moldando-me com Tua perfeição. Chama-me para Tua presença, guia-me com o Teu Espírito, ensina-me como viver para Ti. Estou cativado por Teu chamado, eis-me aqui. Ao Teu lado eu quero estar, guia-me, Senhor. Toma-me, molda-me, usa-me, enche-me, minha vida entrego a Ti, oleiro. Estou cativado por Seu chamado, estou cativado por Teu chamado, eis-me aqui, ao Teu lado eu quero estar, guia-me, Senhor. Toma-me, molda-me,
Usa-me, enche-me, minha vida entrego a ti, oleiro. Chama-me, Senhor, chama-me, guia-me, ensina-me, acompanha-me, minha vida entrego a ti, oleiro. Oleiro. Oh Senhor, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Queremos viver uma vida de reconciliação. Queremos viver uma história de reconciliação contigo, ó Deus amado. Oh Deus querido, perdoa nossos erros, nossos fracassos. Perdoa nossas falhas, Senhor amado. E nos conduz a uma vida de entrega, de adoração, a uma vida de oração, a uma vida de lembrança dos seus feitos, da sua bondade, da sua misericórdia, Senhor. Molda-nos, ó Deus querido, a cada dia. Usa nossas vidas para a Tua glória e para o Teu louvor. Torna-nos um instrumento em Tuas mãos, Senhor bendito. É assim que nós oramos, é assim que nós cantamos, é assim que nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Deixa o oleiro te chamar. Eu sei que Deus tem uma geração de jovens aqui para chamar. Eu sei que Deus tem uma geração de filhos para chamar. Eu sei que Deus falou com pessoas de um modo específico nessa noite. Eu sei que Deus tem chamado aqui nessa noite. E eu queria te desafiar nessa noite, como um dia eu fiz na minha vida. Entreguei a minha vida ao Senhor. Desde os meus 14 anos eu sirvo ao meu Senhor. E um dia Ele me desafiou a deixar tudo e servi-lo no ministério em tempo integral. Desde então tenho servido a Deus. São 12 anos nessa cidade. São 12 anos de muita história para contar. Mas são 12 anos de muitas vitórias. E eu queria desafiar você hoje, jovens. Quantos moços e moças nós temos aqui nessa noite que estão dispostos a se entregar para o oleiro? Quantos moços e moças estão aqui nessa noite e talvez como Jonas desistiu do chamado, mas Deus deu a ele a segunda chance. E eu sei que Deus está te dando hoje a segunda chance. Quantos querem seguir esse oleiro? Quantos querem aceitar o desafio de pelo menos nesses 12 anos, hoje são 12 anos, nesses 12 anos hoje, eu queria te chamar aqui na frente e nós orarmos por você, abençoar a sua vida, para que você possa seguir o caminho que Deus tem para você. Hoje Deus tomou de nós um filho querido, o Gabriel. Deus está fazendo um caminho para ele. E às vezes nosso coração fica doído, mas Deus está fazendo um caminho, porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. É um Deus que dá o melhor para os seus filhos. E eu queria saber quantos aqui estão dispostos nessa noite. Falar, eu quero me lançar para o oleiro e deixar Ele guiar a minha vida. Foi isso que eu e Eliel fizemos. No nosso caminho de entrega ao Senhor, Deus nos fez encontrar um ao outro. Ter um casamento abençoado. Ter um bom encontro. Quando a gente se entrega para Deus, Ele dá o bom encontro para nós. Talvez a esposa e o esposo que você espera, você vai alcançar do Senhor quando você se entregar para Ele e tirar a dúvida do teu coração. Temos aqui nessa noite quantos? Eu quero que você feche os seus olhos e vamos orar. E vamos aqui diante do altar do Senhor nos entregar, pelo menos como uma posição e dizer, é o Senhor que vai guiar a minha vida. Como o Senhor guiou meus pastores e deu o melhor para eles, o Senhor vai guiar a minha vida. Amém. Deixa o oleiro te chamar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deixa o oleiro te conduzir. Vem, Senhor.
Senhor. Vem, me acompanha, Senhor. Oh, nós queremos. Quantos jovens vão dizer sim ao Senhor? Quantos vão dizer sim ao chamado? Quantos virão até o altar do Senhor dizendo sim, Senhor, eis-me aqui. Deus está chamando você com a sua usa minha vida, Senhor. Vamos renovar a nossa juventude. Vamos abençoar nossos filhos. Nós geramos filhos para a vitória. Nós geramos filhos para seguir. Nós não geramos filhos para a nossa atitude egoísta. Nós geramos filhos para entregá-los ao Senhor, para deixar que o Senhor guie a vida deles, para deixar que o Senhor conduza o caminho deles. É assim que nós devemos seguir. É assim que nós nos entregamos. Oh, vamos cantar, queridos. Chama-me. Ensina-me, acompanha-me, minha vida entrego a ti, Cordeiro. Toma-me, poda-me, usa-me, enche-me, minha vida entrego a ti, Cordeiro. Nos acompanhe, Senhor. Guia os nossos filhos, Senhor. Guia, Senhor, os nossos amados a uma geração de adoradores. Senhor, guia, Senhor, esses filhos que estão se dispondo. Senhor, ministra chamados, vocação, Senhor. Chama pastores nesse meio. Chama missionários neste meio, Senhor. Profissionais que serão, Senhor, usados por Ti em nações, Senhor, em lugares distantes. Acompanha, Senhor, aqueles que têm medo do chamado. Oh, Deus, desafia-os como o Senhor fizeste com Jonas, Senhor. Assim nós cremos e profetizamos um tempo novo, Senhor. Um tempo novo, Senhor. Um tempo novo, Jesus. Eu sou mãe de nações. Sou mãe de nações. Gero filhos para a glória de Deus. Chama meus filhos, Senhor. Chama meus filhos, Senhor. Eu os dou para Ti. Eles são Teu, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluias. Senhor, nós abençoamos todos esses jovens que vieram à frente, Senhor. Deus querido, que o Senhor os capacite, Senhor. Que o Senhor os encha do poder do Espírito Santo, da Tua unção, Senhor. Da Tua glória, Senhor, que seja derramada sobre a vida deles, Senhor. E eles possam brilhar nesta geração como vasos em Tuas mãos, ó Deus querido. Que o Senhor Deus os abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o rosto e te abençoe e te dê a paz. Amém. Cumprimenta a pessoa que está ao seu lado. Abraça os irmãos. Amém. Não saia pelo corredor correndo. Abraça os irmãos primeiro.
sei que tens a minha vida em tuas mãos, moldando-me com tua perfeição. Chama-me para tua presença, guia-me com o teu Espírito, ensina-me como viver para ti. Estou cativado por teu chamado, eis-me aqui, ao teu lado eu quero estar. Guia-me, Senhor. Chamado em minha vida, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Estou cativado por teu chamado, eis-me aqui, ao teu lado eu quero estar. Guia-me, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos, Pai, te adoramos, Senhor, te adoramos. Bendito é o teu nome, bendito o teu nome.